Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. E nesse momento nós rogamos a Deus que encha os nossos dias de muita saúde e de muita esperança também. Hoje, dando sequência aos nossos estudos aqui no nosso canal, nós vamos falar da principal bandeira da doutrina espírita, a caridade. Como um roteiro, gente, seguro para a nossa felicidade, para a nossa iluminação espiritual e, sobretudo, para a nossa libertação das amarras fortíssimas do orgulho e do egoísmo. Nesse estudo, nós vamos também aprender aqui com os Espíritos que a caridade é muito, mas muito mais profunda do que doação material. Esse tema é de tanta importância que eu preciso passar para todos nós as colocações de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, versículos 34 a 40. Jesus estava cercado pelos fariseus e um que era doutor da lei, para tentar Jesus, perguntou assim: qual o maior dos mandamentos? Jesus então lhe respondeu: o primeiro, amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, mais importante mandamento, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então arremata dizendo: nesses dois mandamentos estão contidas todas as leis e todos os profetas. Então veja que Jesus coloca a caridade, que é o amor aos nossos semelhantes, como amar a Deus de todo o coração. Ou seja, os dois mandamentos mais importantes da lei, e estão contidos todos os profetas, é anunciado por Jesus como um resumo de tudo o que existe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, o apóstolo Paulo nos deixa uma mensagem belíssima, gente. E ele traz um enunciado muito importante. Ele diz a seguinte máxima: fora da caridade não há salvação. E o apóstolo diz assim: nessa máxima estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu também. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, que é a caridade, todos os homens viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiver praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então veja que início belíssimo de mensagem nos traz o apóstolo Paulo. E ele complementa dizendo, gente, que a caridade é uma flama, é uma luz celeste, que vai iluminar como uma auréola na fronte dos eleitos, e que na terra essa flama de luz, essa flama celeste, estará gravada no coração daqueles homens de boa vontade. Então, meus amigos, a caridade realmente é um estudo assim belíssimo, não é? É a virtude por excelência daqueles homens justos, daqueles homens bons, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. São aqueles espíritos que se sensibilizam pelos demais. E o apóstolo Paulo, nessa mensagem belíssima do Evangelho, ainda diz assim: sob a orientação da caridade, o homem jamais se transviará. Por isso ele sugere assim: submetei
todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Então veja que essa recomendação do apóstolo Paulo é simplesmente, gente, profunda e extraordinária. Nós sabemos que a nossa jornada física é uma jornada de aperfeiçoamento espiritual. E o que é que diz o apóstolo Paulo aqui nessa mensagem belíssima? Todos os seus pensamentos e as consequentes ações submetei-a ao critério da caridade. Submetei-a ao critério do que disse Jesus. Amai ao próximo como se fosse você próprio. Então, meus amigos, fica muito claro que essa máxima do apóstolo Paulo, quando diz fora da caridade não há salvação, é nos explicando, é aprofundando o entendimento da caridade. Porque a caridade realmente é uma luz que se faz em nossos corações e que clareia toda a nossa jornada de progresso, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, submeter nossas ações ao crivo da caridade nos mantém, com certeza, no caminho do bem, da bondade, do amor e do desenvolvimento espiritual. Na carta do apóstolo Paulo também aos Coríntios, em alguns trechos ele fala com muito carinho e com muita profundidade sobre a caridade. E nessa mensagem ele deixa e ressalta, que é uma dúvida de muita gente: quem é capaz de fazer a caridade? Às vezes a pessoa diz: sou tão pobre, tenho tão poucos recursos que eu não posso fazer a caridade. Outros dizem: eu nem tenho tempo, eu não me sinto em condições de realizar a caridade, não acho espaço nem tempo, nem o momento adequado. E o apóstolo Paulo diz assim: a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. O bem é o bem, nós já sabemos. Não há sectarismo, não há divisão. O bem está instalado, como dizia o próprio apóstolo Paulo, no coração de todos os homens e mulheres de boa vontade. Ele diz assim: e faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração. Então já estamos aprendendo com o apóstolo Paulo que a caridade realmente é muito mais ampla do que simplesmente dar algo. E quem reforça esse entendimento para nós é o Espírito Joana de Ângeles, numa mensagem belíssima, que chama-se Caridade à Meta. E ela diz assim: a caridade material preenche os espaços abertos pela miséria. Tem sua importância e como tem, meus irmãos e meus amigos. Só sabe sobre a miséria quem vivencia a própria miséria, quem se sensibiliza com a miséria alheia. E aí Joana de Ângeles diz isso: a caridade material preenche os espaços abertos pela miséria. Sim. Mas ela diz que a caridade é muito mais profunda do que essa doação material. E aí esse espírito de luz, que é Joana de Ângeles, vem nos ensinar outros
aspectos dessa virtude belíssima que é a caridade. Joana diz assim: a caridade também é a indulgência em relação aos ingratos e agressivos. A caridade também é a compaixão diante dos presunçosos e perversos. É a tolerância em favor dos ofensores. A humildade quando desafiado ao duelo da insensatez. A piedade dirigida ao opressor e déspota. A oração intercessória pelo próprio adversário. A paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros. A educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. Ela diz assim: a caridade moral é desafio para toda hora. Então, quando nós citamos agora essas várias faces da caridade, fica fácil a gente compreender que a caridade é preciso e é possível de ser realizada em qualquer instante da nossa vida, e nos fortalece, gente, o entendimento de que a caridade realmente é uma grande luz, um roteiro realmente muito seguro para quem quer evoluir, para quem quer desprender-se do orgulho, do egoísmo, e para quem quer fazer desde já uma vida muito feliz. É por isso que Jesus já recomendava: amai ao próximo como se fosse você mesmo. Não foi por acaso. E a doutrina espírita levanta essa abençoada bandeira da caridade como norma, como um caminho muito seguro para quem estuda a doutrina, para quem gosta dos postulados da nossa doutrina e que deseja estar feliz, em paz consigo e em paz com os outros. Então nós vamos encaminhando esse nosso estudo com uma mensagem também de Joana de Ângeles, que é justamente a caridade e a meta. E vamos aprender com Joana algumas colocações muito importantes nesse tema. Joana diz assim: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Poderás repartir moedas a mãos cheias, todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se lhes não ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás apenas na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mistério de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfaimados, contudo, se os não ergueres com palavras de bondade, não alcançaste o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingistes o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente,
A doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. Gente, com essas palavras de Joana, nós vamos compreender na sua maior inteireza o que é a caridade. Sim, é muito mais do que, como dizíamos, a doação material. E a caridade, gente, ela pode e deve ser exercida em todos os momentos da nossa vida. A caridade material associando-se com a caridade moral, que nos falava Joana, da paciência, da tolerância, da compreensão, da oração, mesmo pelos aqueles que se colocam como adversários. E tudo isso que nos resumiu Joana de Ângeles. E onde nós vamos praticar essa caridade? Para concluir o nosso estudo, eu fui buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. De Jesus: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, precisava de alojamento e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos sem alojamento e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizeste. Então, meus irmãos, meus amigos, nós vamos aqui fechando o nosso estudo com essa maravilha de colocações feitas por Jesus, ensinando a toda a humanidade que quando fizermos o bem aos nossos pequeninos irmãos, é a Deus que estaremos fazendo também. Espero que tenham gostado de mais esse estudo que fizemos com muita atenção, com muito carinho, porque é a caridade que verdadeiramente há de nos impulsionar a sermos luz. Se gostaram desse estudo, peço, se inscrevam em nosso canal. No final do vídeo aparece esse círculozinho com a nossa imagem. Clicando aí, vocês se inscrevem. Deixem também o seu like, a mãozinha, né, nos ajuda dentro da plataforma. Façam seus comentários e, sobretudo, se desejarem, divulguem bastante os nossos estudos. Que Deus possa, gente, nos abençoar, nos trazer dias realmente de paz, de luz, saúde e harmonia.